Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem no teu coração, que a paz e a graça esteja com a sua vida e com a sua família, amém? Hoje estou aqui para trazer uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de fé. Mas antes de assistir esse vídeo, eu quero pedir o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva aí no canal, aperta no botão abaixo do lado escrito inscrever-se em letras vermelhas e ative o sininho para todas, para assim que eu postar uma oração todos os dias você recebê-la no seu celular. Amém? Bom, eu desejo que Deus ele fale com você nesta manhã. E não importa o horário que você irá acessar este vídeo, porque o importante é nós orarmos, nós estarmos na presença de Deus. Amém? Bom, vamos para a mensagem então. Hoje eu quero ler uma passagem com vocês que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que o próprio Jesus nos instruiu. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Amém, né? Então essa é um versículo, esse versículo é um versículo de repreensão, né? É um versículo que Jesus ele nos instrui, que Jesus ele nos alerta, porque aqui ele quis se referir a nós, a cada um dos seus servos, a igreja, porque nós somos a igreja de Cristo, amém? Então Jesus ele estava instruindo a sua igreja, que tem dois tipos de pessoas, ou seja, dois tipos de igreja. A pessoa que é a fiel, que é a verdadeira, a pessoa que ela suporta tudo com perseverança, ela suporta as provações, ela não reclama, a fé dela não se esfria, e ela suporta. Mas aquela pessoa falsa, aquela igreja que é a falsa, é uma pessoa que ela crê em Jesus, ela crê. Só que a vida dela tá uma vida tumultuada, tá uma vida de qualquer jeito, ela não vive no que ela crê. Ela não suporta com perseverança as provas. Então essa é uma igreja morna, uma pessoa que crê, que já aceitou Jesus, mas ela não vive. Ela tô na igreja, mas a minha vida é normal. Então esse é o tipo de igreja que Deus, ele não gosta, que Jesus, ele tem ânsia. Ele falou, eu preferia que você fosse frio, eu preferia que você não cresce em mim, eu preferia que você não se dedicasse a mim, mas não fosse uma pessoa morna. Porque ninguém suporta as coisas mornas, ou é quente, ou é frio. Então Jesus, ele tem ânsia de pessoas assim, porque querendo ou não, é uma pessoa morna, é uma pessoa que ela crê em Jesus, mas ela vive a vida dela de qualquer jeito. Por isso eu decidi trazer essa mensagem para você. Se você diz, eu sou esse tipo de pessoa que eu acredito, eu vou para a igreja, mas a minha vida eu não vivo. Você tem que mudar isso, porque Jesus, ele abomina esse tipo de situação, amém? E eu falo que nós, a igreja, porque nós somos a igreja, nós teríamos que ser vivos, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento que nós vivemos durante esses um ano e meio. Nós teríamos que ter estado com Cristo, viver em oração, em jejum. E tem tanta gente que que deixou a fé de lado, que usou esse termo para não voltar mais para Cristo. Então isso é muito importante, gente, porque eu trouxe essa palavra que eu senti desde ontem, porque Jesus, ele não gosta de igreja morna. E é importante, é por isso que hoje nós vamos orar para que nem eu e nem você chegamos a se esfriar na fé. Porque é necessário a nossa chama estar bem acesa dentro do nosso coração. É necessário nós mantermos comunhão uns com os outros. É necessário nós mantermos comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Eu vou contar a parábola aqui que Jesus ele contou aos discípulos. Lá em Mateus 24, quando os discípulos eles perguntaram para Jesus o que haveria de acontecer para a vinda dele. Então Jesus começou a falar tudo. Só que no final Jesus ele falou uma parábola das 10 virgens. E agora eu senti de dizer, porque essa parábola serve para nós.
Jesus ele contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes, elas carregavam o azeite consigo para acender as suas lâmpadas, para as suas lâmpadas permanecerem acesas, porque elas não sabiam quando o noivo iria voltar, e o noivo representava Jesus. As loucas, elas estavam com as suas lâmpadas acesas também, só que elas não carregaram o azeite consigo, porque elas pensaram, não necessariamente minha lâmpada não vai apagar. Então, eis que houve um grito na parábola. Então, eis que houve um grito e as prudentes e as loucas estavam, só que o azeite das loucas começaram a se apagar. As lâmpadas começaram a se apagar e elas não trouxeram azeite. Então, eis que houve um grito avisando, eis que o noivo chegou. Este noivo representa Jesus. Então, as prudentes elas entraram e as loucas elas chegaram para as prudentes e falaram, olha, a nossa lâmpada, ela tá se apagando, nós não trouxemos azeite, por favor, dê-nos um pouco do seu azeite. Só que o que elas falaram? Não. Vão buscar, passem por tudo, nós carregamos até aqui. Então elas foram, e no mesmo tempo que elas foram, Jesus ele voltou, o noivo chegou no caso, abriu a porta, pegou as prudentes e entrou. E quando as loucas voltaram, elas bateram, Senhor, abre-nos. E Jesus falou, não, eu não conheço vocês. Então isso é uma preparação. Esse azeite ele representa o Espírito Santo na nossa vida. Esse azeite ele representa o fogo de Deus na nossa vida. Será que o fogo do Espírito Santo ele está aceso no nosso coração ou será que está se apagando? Porque se você quer ter um encontro com Deus um dia, se você quer entrar no céu, você necessariamente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, a chama dele tem que estar acesa dentro do teu coração. As loucas não carregaram, elas não perseveraram, porque o modo de carregar representa a perseverança do cristão. E escuta bem, e por que as prudentes disseram não? Porque a salvação ela é individual, amém? A salvação ela é individual. Você pode orar por uma pessoa, Deus ele pode operar, você pode orar pela sua família, você pode orar pela sua casa, você pode orar por amigos, mas você não pode salvá-los. Isso é livre-arbítrio deles, porque Deus ele deixou o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a servir Deus. Assim como Deus ele também não é obrigado a abençoar aqueles que não servem a Ele. Então ficou o livre-arbítrio. E qual arbítrio você escolhe hoje? E como você está hoje? Você está sendo a igreja de Filadélfia ou você está sendo a igreja de Laodiceia? Você está sendo a igreja verdadeira, a igreja perseverante, aquela igreja que persevera, aquela igreja que o Espírito Santo está acendendo a chama dentro do coração, ou aquela igreja que a última chama que tinha acesa se apagou? Então reflita sobre essa palavra hoje e vamos mudar. Vamos ser como era a igreja de Atos, a igreja primitiva. A igreja primitiva, eles amavam tanto Jesus que eles deram a vida deles por Jesus. Era uma igreja onde todos estavam reunidos numa só fé, numa só união. Então é importante nós sermos essa igreja, amém? Bom, agora eu quero orar pela tua vida. Eu desejo que Deus ele fale com você. Eu desejo que a presença de Deus esteja com você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, eu me coloco, Senhor, nesta manhã, neste momento aqui, diante da Tua santa e poderosa presença, para Te louvar, para Te agradecer e bendizer o Teu santo nome. Oh, meu Pai, muito obrigado por esse ensinamento, obrigada pela Tua palavra, porque, meu Pai, esse ensinamento serviu de ensinamento para mim, para essa pessoa que está orando junto comigo. Oh, meu Pai, quantas vezes, Senhor, quantas vezes a nossa fé tem sido morna, Senhor. Quantas vezes, meu Pai, nós como Tua noiva, nós como Tua igreja, estamos tendo uma fé morna, estamos tendo uma vida de qualquer jeito. A chama que é para estar acesa dentro do nosso coração não está mais. A chama que é para estar pegando fogo dentro do nosso coração, na nossa vida, não está mais. Ah, meu Pai, nós queremos carregar o azeite conosco.
Nós queremos acender as nossas lamparinas. Nós queremos permanecer, Senhor, com as nossas lamparinas acesas, meu Pai. Assim como eram, meu Pai, as virgens prudentes. Nós não queremos ser como as loucas, Senhor. Nós queremos carregar o azeite conosco. Oh, meu Pai, nós queremos ser como era a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja verdadeira, Senhor. Oh, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, acender a chama no nosso coração. Que o Senhor venha acender a chama que nos pertence. Que o Senhor venha, meu Pai, não permitir que nós sejamos uma igreja morna, porque essa igreja o Senhor abomina, Senhor, mas que nós possamos ser a igreja fervendo, a igreja pegando fogo, a igreja quente, Senhor. Por isso, meu Pai, nós oramos neste momento, Pai. Venha perdoar os nossos erros, venha perdoar, meu Pai, as tantas vezes que damos crédito a tantas coisas e deixamos o Senhor por último. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar a capacidade de sermos uma igreja, aquela pessoa, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, que coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que nós não possamos ser, Senhor, nada possa ser em primeiro lugar e o Senhor por último. Oh, meu Pai, porque quantas vezes nós demos crédito ao mundo e deixamos o Teu reino e deixamos o Senhor em último lugar. Mas a partir de hoje é ao contrário, meu Pai. A partir de hoje nós queremos, Senhor, que o Teu reino, que o Teu Espírito, que a Tua chama esteja em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. E é por isso que, meu Pai, nós oramos nesta manhã. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família no Teu altar, na Tua unção, na Tua presença, meu Pai. Porque a partir de hoje nós queremos ser como era a igreja primitiva, numa só fé, num só amor, numa só união, meu Pai, numa só paz. Oh, meu Pai, que todos nós possamos ter comunhão contigo e também comunhão uns com os outros, Senhor, porque a comunhão, a união é a base, meu Pai, de sermos uma igreja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu agrado, Senhor. Oh, meu Pai, venha abençoar a vida desta pessoa, venha abençoar a família, venha abençoar a casa, que o Senhor venha ser a nossa proteção, que o Senhor venha ser a nossa capacitação para vencermos o dia mal, para vencermos as tentações, as lutas, com perseverança, com persistência, como era a igreja primitiva e como é a igreja de Filadélfia, a igreja verdadeira e a igreja fiel. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e já Te agradecemos e concluímos esta oração dizendo: glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus, a nossa Trindade Santa. Em nome de Jesus, assim seja. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus Ele abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Eu desejo que você tenha um dia abençoado e cheio da graça e da presença de Deus. É o que eu digo, quando nós começamos o nosso dia na presença de Deus e terminamos ele na presença de Deus, tudo irá cooperar para o nosso bem. Amém? Que você fique com Deus, que você fique na paz. Eu desejo que você tenha um dia verdadeiramente abençoado com a graça do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.